amigos, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais esse programa Reflexões à Luz do Espiritismo. Hoje, com muita alegria, muita satisfação, temos conosco o nosso querido irmão Fernando Fratani, que vai nos trazer informações muito interessantes a respeito da nossa vida, colocada com as plantas, com os números que nos envolvem. Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso estúdio do MAP, nas nossas apresentações. Eu que agradeço mais uma vez o convite e vamos dividir um pouquinho do que a espiritualidade já tem nos mostrado aí ao longo de uns anos, né? O Fernando é um estudioso profundo desses temas que vamos apresentar, hoje tratando particularmente de algo que desperta sempre a nossa curiosidade e que para muitos de nós, por falta de informação e conhecimento, entra no campo assim do místico, daquele insondável, por falta de conhecimento, que nós temos certeza que o Fernando vai nos ajudar a esclarecer. Fernando, apresenta o tema, fique à vontade. O tema que nós vamos hoje conversar um pouquinho é a numerologia, mas baseado na escola pitagórica. E Pitágoras dizia que nós, se somarmos o dia, mês e ano do nosso nascimento, como vocês vão ver aparecendo aí na tela, um exemplo para todos vocês, se eu somar esse dia, mês e ano, eu vou chegar na minha estrada da vida, ou seja, a estrada que eu já venho trilhando ao longo das minhas encarnações. E isso poderia se dizer de uma numerologia kármica, porque Pitágoras falava de reencarnação. Era um filósofo que fazia questão de falar essa palavra reencarnação. Mas aí a gente pode dizer assim, mas esse tema tem a ver com plantas medicinais? Tem a ver. Tem a ver porque Pitágoras, ele obrigava, todo pitagórico tinha que conhecer muito bem plantas medicinais. Então, um pitagórico que não conhece ervas é um pastor que não conhece o evangelho. Não é? É mais ou menos isso para a gente ter uma ideia. E ele dizia uma frase que é muito marcante. Ele dizia assim, a doença é o frio que não é que nós vamos sentir, que nós podemos sentir durante a encarnação. E podemos usar as plantas como cobertores. Puxa vida, que frase linda. A doença é o frio que podemos sentir, não é que vamos sentir, mas que podemos usar as plantas como cobertores. Ou seja, ele apresenta um potencial problema projetado pelo conhecimento que ele traz e, ao mesmo tempo, a alternativa para atenuar ou solucionar. Isso. É porque tem uma coisa chamada compaixão, né? Então, o pitagórico, para ser pitagórico, ele tem que ter uma compaixão, que nada mais é do que uma capacidade de sentir a dor do outro. Mas não basta sentir a dor. Eu preciso fazer alguma coisa para aliviar a dor. Sim, só sentir e ficar distante sem ação. E não era só plantas, com certeza, mas o nosso assunto aqui é plantas, né? Não vamos entrar em outras questões que com certeza os pitagóricos dominavam, né? Nessa arte de poder ajudar o seu próximo. Mas Pitágoras dizia que o número não era algarismo, o número para ele principalmente era energia, né? Isso significa o quê? Que ele deixou 9 energias, 9 números. Tem pessoas que acrescentam alguns outros, tá todo mundo certo, tá todo mundo errado, né? E tá tudo tranquilo. Mas o Pitágoras deixou 9 energias. Essas 9 energias, de 1 a 9, é que nós vamos falar um pouquinho aqui no nosso programa. Então, como vocês já viram a forma de fazer o seu cálculo, nós temos que sempre fazer uma redução teosófica. Então, na hora que eu encontrar o número 11, ele vai virar 2. Na hora que eu somar o dia, mês e ano e contar o 53, vai virar 8. Se eu encontrar um 105, ele tem que virar 6. Enfim, eu sempre vou reduzir. Se eu encontrar um 33, é o 6. Então, essa redução teosófica, até eu encontrar o número de 1 a 9. Então, se a gente parar e pensar assim, 59, 59 dá 14. Mas eu tenho que encontrar o número de 1 a 9. 1 mais 4, 5. O 59 vira 5. E aí eu vou falar agora exatamente o que Pitágoras trazia. Não assim, a numerologia, ela aponta, mas ela não determina que você vai ter aquele problema. Nós sabemos que a vida continua.
não é? Mas não é que a vida continua somente porque a gente desencarna e sabe que tem vida além da vida, essa vida material. Mas quando a gente fala que a vida continua, o que acontece? A gente sabe que o nosso perispírito é aquele modelo, é um manequim, né, na loja. Amanhã, daqui uma semana, ela vai lá e troca roupa, mas o manequim é o mesmo. Então a gente observa que a gente, quando a gente vai lidar com a saúde e quando a gente vai lidar com essa escola pitagórica, o que acontece? Simplesmente, nós vamos observar, uma pessoa foi alcoólatra, a sua encarnação quase que toda. Ela desencarna com o perispírito, com o seu fígado lesado. Aí nós vamos entender aquela pessoa que nasce com a cirrose. Não é justo que ele pegue o perispírito novinho, né? Ele tem que, senão não tem justiça, né? Eu tenho que, como Jesus falou, o perispírito é a nossa veste nupcial. E o nosso grande desafio ao longo das nossas encarnações, e é um critério de seleção, nesse momento, trigo do joio, é o que Jesus falou da veste nupcial. E o perispírito é essa veste nupcial. Então nós temos que tecer essa veste nupcial. Então, na verdade, se eu lesei esse fígado, não é justo que eu nasça com um fígado maravilhoso. Aí a gente vai entender aquela pessoa que nasce com a cirrose. E aí vem Pitágoras para apontar que essa pessoa que nasce com a cirrose, no passado, ela teve esse comprometimento sério na questão dos vícios, né? Então a gente pode não ver os vícios nessa vida, mas dependendo de um problema físico que ela tenha, a gente já aponta para a numerologia kármica, ou seja, a gente já admite a possibilidade daquela cirrose ter iniciado em outra vida. Ou seja, pela identificação da sua numerologia, indicada como uma projeção daquilo que aconteceu, você poderá, de certa forma, identificar zonas ou áreas negativas ou negativadas ao longo da sua história que merecem atenção. É mais ou menos isso? Isso. E aí o tratamento para limpeza e evitar sobrecargas. E a gente sabe de uma coisa, né? A gente, quando está essa encarnação, a gente tem que levar em conta as vidas precedentes, não pode se basear só nessa, não é isso? Então, quando a gente fala de numerologia, a gente sabe que Pitágoras não está falando da vida passada, ele pode estar falando lá de 3, 4, 5 encarnações atrás. É toda a curvatura é uma escala, projetada, né? É uma escada. E um detalhe importante, isso que ele vai apontar, não é que você vai ter essas dificuldades físicas, não é que vai acontecer isso, mas você já nasce com esses órgãos vulneráveis, em função da nossa história. Uma pré-programação possível. Isso. Então ele não determina, você vai ser cardíaco, não, mas ele aponta, cuidado com o seu coração, cuidado com o seu pulmão. Preste atenção nisso aqui, preste atenção ali. Só que tem um detalhe, nós vamos ter uma grande dificuldade em colocar isso na internet, e que se chama de numerologia clínica. Por quê? Porque essa pesquisa foi feita pela Clarice Lopes de Niterói, uma numeróloga. E ela fez essa pesquisa durante esses 25 anos, 30 anos de numerologia nos consultórios. Que beleza. Nas consultas com as pessoas, nos trabalhos sociais dela. E realmente... E aí a pessoa falou, mas a gente não encontra isso na internet? Realmente não encontra. Por quê, Fernando? Não, mas é aquela história, né? Eu acho que Pitágoras morreu incendiado. Foi um incêndio, segundo a história, né? Botaram fogo na casa que ele e muitos pitagóricos estavam. Exatamente uma pessoa que ele não deixou entrar na escola porque não era ética, essa pessoa. Então dizem, a história vai dizendo, né? Que os pitagóricos que sobreviveram, né? Muitos deles fizeram as suas anotações. E a história diz que Platão comprou esses conhecimentos a preço de ouro. Ou seja, quem lê Platão lê Pitágoras. Sim. Não tem dúvida nenhuma, né? Isso. Então o que acontece? Muita coisa se perdeu, não é? Eu acho que os pitagóricos vão encarnando, vão desencarnando ao longo das encarnações e chegou a hora que muitos deles, um aqui, outro ali, vai trazer alguma coisa resgatando. Até porque Pitágoras é uma alma ainda que existe, é viva, né? A energia de Pitágoras não acabou. Então ele com certeza está inspirando muitas almas para poder retornar e trazer realmente essa essência da escola dele, não é? Que é libertar a pessoa pelo conhecimento. Esse aqui é o grande
ponto para todos nós. E esse material todo que a nossa querida Clarice desenvolveu, existe disponível para consulta? Existe, faz parte ela de um tem, curso? Clarice tem livros, ela tem os cursos, né? Inclusive ela dá os cursos beneficentes pela nossa ONG. Ela continua Que muito oferecendo os cursos? Isso, Niterói, ela dá cursos beneficentes para a nossa ONG. Toda a arrecadação do curso é voltada para o nosso trabalho social, que ela também faz parte do nosso trabalho social. Muito né? bom. Da nossa ONG Arar. Então, vamos lá, né? Vamos começar logo. Então, quem fez o seu cálculo e encontrou o número 1, nós vamos ter que prestar atenção aonde? Nós vamos ter que prestar atenção na nossa pele. O número 1 e o número 3 é muito sensível na pele. Ou seja, é um órgão, o maior órgão do corpo humano, né? É a pele, o órgão de contato. Então preste muita atenção nas suas questões emocionais, alguma coisa assim, você pode descarregar um pouco pela pele. Número 1 também tem que tomar um certo cuidado com os seus olhos. Número 1 tem que tomar também muito cuidado com os seus rins. Então, por exemplo, número 1, ele tem uma ruminação mental muito grande. Ele tem que tomar cuidado, que ele é muito crítico. Então, o que acontece? Número 1 tem a cabeça quente. Entende? Porque ele rumina muito pensamento, muita ruminação. Isso faz a cabeça ficar quente. Número 1, por exemplo, ele deve tomar banho frio. Ele tem que evitar de tomar banho quente. Nem que ele bote um banho frio, um banho morno do pescoço para baixo e quebre o gelo na água, se ele não conseguir, para esfriar a cabeça dele. Que legal. Entende? E eu não vou entrar assim no aspecto muito, o perfil psicológico dos números, que não vai dar tempo, mas o número 1 é aquele que abre alas, né? Ele vai vir ter uma ideia que ninguém teve. Então eu costumo dizer assim, eu não sei numerologia do Thomas Edison, né, de um Einstein, desses homens, mas são número 1. Ou seja, aquele que vem trazer uma coisa que ninguém ainda trouxe, você já sabe que ele é número 1. Né? Porque ele veio iniciar alguma coisa. É o início. Ele veio iniciar alguma coisa. Então ele veio trazer isso. E a questão... Então nós vamos ter, por exemplo, assim, ó, muito cuidado com AVC, obviamente, cuidado com a sua pressão, né? Muito cuidado com os rins, muito cuidado com os olhos e muita atenção com a sua pele. E daí eu já estou imaginando aqui que certamente o conjunto de plantas disponíveis para ajudar a minimizar essa... Isso aí. Então, número 1, por exemplo, se ele tomar um chá de... Eu vou colocar uma planta para cada número, para facilitar. Só para dar um exemplo. Né? Não, assim, porque senão a pessoa fica com muita informação, ela pode... Mas vamos botar aí laranja da terra e cana do brejo. Não é? Seria uma planta muito boa para as pessoas que têm o número 1. Eu estou colocando isso, Paulo, a importância disso, porque, por exemplo, o seu filho nasce, seu neto nasce, seu sobrinho nasce. O que acontece? Nós já sabemos um pouco da história dessa criança. Definiu o dia que nasceu, pronto, dia, mês e ano. Está aqui, ó, pronto. Né? E Pitágoras, rapaz, ele ia muito mais além. A gente não vai entrar muito no mérito aqui. Mas pelo ano que a pessoa nasce, Pitágoras já apontava como é que ia ser a idade madura dela, a velhice dela. Então eu sei perfeitamente como é que vai ser a idade madura e a velhice das minhas filhas. Entende? Pela data, pelo ano que ela nasceu. Ou seja, todo mundo que nasceu naquele ano, quando chegar lá na sua idade madura, que varia de idade de pessoa para pessoa, Pitágoras já apontava para ela como é que seria a vida dela. Característica da vida naquela situação. Exatamente. Ou seja, todo número tem o seu aspecto de luz e sombra. Qual é o melhor número? As pessoas perguntam isso. Não existe. O seu é seu, não tem como escapar. Né? Não, até porque é a alma que escolhe o nome. A gente inspira o pai e a nossa mãe. Paulo, o nosso nome e o sobrenome todinho fomos nós que escolhemos. Ali já está a nossa vida toda a nossa estrada vai estar ali dentro. Então, o número 1, se o meu filho nasce número 1, eu já vou desde pequeno dando esse chazinho, posso dar esse banho também nele. Por quê? Porque eu sei que ele vai precisar de uma ajuda. E aí, vamos pedir ajuda dos universitários, as plantas. Né? Eu sei que o meu filho tem a cabeça quente. Se ele é o número 1, ele é um líder. Então, o Hitler era o número 1. Não vamos questionar o tipo de liderança. Não, claro. Luz e sombra, mas é um líder. Ele pode não ser um guia, não é? Mas é um líder. Essa é a questão toda. Mas então o Hitler era um líder, número 1. Sem saber a numerologia do Hitler, ele tem que ter número 1, porque para ser um líder, você tem que ter o número 1.
Então a gente vê a característica de uma pessoa, como ele é, a gente já sabe que aquela pessoa é o número 1. Ele pode não ser o número 1 na data de nascimento, mas ele pode ser de uma família número 1, um exemplo assim, né? A pessoa não tem só um número, são vários. Eu estou hoje focando uma fatia do bolo, que é a data de nascimento. Então esse número 1, ele vem com a cabeça quente. Então meu filho, eu vou esfriar a cabeça dele, eu tenho que esfriar a cabeça dele bastante, aquela coisa toda e tal. E por quê? Para ajudá-lo. E esse chazinho, escana do brejo, esse chazinho da folha de laranja da terra, vai ajudar. Inclusive as pessoas que têm AVC, a gente recomenda o chá de laranja da terra. Até os animais que têm AVC, a gente recomenda dar chá para o animal e para o dono, que a gente já conversou um pouco nessa energia do dono do animal. Então, por quê? Porque isso ajuda a refrescar a cabeça da pessoa. O chá de laranja da terra ajuda a refrescar a cabeça da pessoa que tem a cabeça quente. Bem, muito aí legal. Nós vamos agora para essa estrada da vida número 2. O número 2, ele tem um estômago muito sensível. Ele engole muito sapo. De todas as posições. E tem uma hora que ele vomita tudo, mas ele engole sapo. Então o que acontece? Ele é o campeão das gastrites, das úlceras. Ele tem um estômago sensível, né? O número 2, ele vai ter, por exemplo, as mulheres, né? Os seus órgãos femininos também muito sensíveis, reprodutores femininos, útero, várias, essas coisas todas. O número 2, ele vai ter que prestar atenção um pouco também na sua parte circulatória. Então, vamos dizer assim, a planta para o número 2. Número 2 seria o anis estrelado, o anis em folha, não é? Seria uma planta muito boa para o número 2. Se a gente for colocar uma outra planta, a gente pode botar hortelã. Seria 2 plantas boas para as pessoas que têm o número 2. Anis e hortelã. Chá gostoso, né? Já ajuda um pouco aí. O número 2 deu sorte aí, porque tem chá que é mais amargo. Mas isso aí é muito bom. Agora vamos falar do número 3. O número 3, ele... tem uma questão só assim pra gente não... O número 2 tem um desafio grande na vida, sabe? A mãe e o cônjuge dele. Então ele já traz, na numerologia kármica, um desafio de ter mais tolerância nos relacionamentos, principalmente com a mãe dele e com o cônjuge dele. Ele tem que ser mais tolerante. Mais tolerante, é um desafio dele. O desafio do número 1 é aceitação, os imprevistos que vão surgir ao longo da sua encarnação e perdoar. O número 1 tem muita dificuldade de perdoar. Ele pode até perdoar, mas primeiro ele se magoa. Então, quando uma pessoa fala assim, Fernando, quem perdoa é Deus, né? Aí eu falei assim, esse é número 1. Porque ele que achando que já Deus jogou de lado. Jogou a bola jogou Deus, para né? cima. Enfim, essa coisa é séria. Agora eu vou para o número 3. O número 3 é a comunicação, sabe? É aquele número que ele veio para a comunicação. A arte de falar. Antônio de Pádua, com certeza, tinha o número 3. Né? Aquele homem hipnotizava as pessoas. Mas qual é a sensibilidade do 3? Bem, se a comunicação você falar, é o chakra laríngeo, né? Questão de garganta. Então, se eu não falar o que eu vi falar, não é de novela de futebol, da vida dos outros. Eu vim falar das coisas de Deus, do sagrado. Porque o número 3, eu brinco sempre com os alunos. Você não é fofoqueiro, mas você tem uma necessidade de atualizar as pessoas. e se manter atualizado. Meu Deus do céu. Você conhece a vizinha número 3. Perfeitamente, ela está sempre no seu portão. Mas tudo certo. Né? Jacarepaguá não tem ninguém assim, né? Então tá tudo bem. Então, o 3, trançagem. Bastante chá de trançagem para o número 3, mas ele tem um fígado quente. Aí, se quiser, pode colocar uma jurubeba, uma macaé, até para poder refrescar esse fígado. O chá de urucum, que também é bom para isso, porque pega a parte de esteatose hepática, né? Fígado. E aí um fígado quente do número 3. Então, trançagem, essas plantas ajudariam um pouco. Vamos falar do número 4. O do número 4, ele é muito rígido. Né? Então, o número 4 tem que perder a rigidez. O número 4, ele não pode querer ter o controle das coisas. E ele quer ter o controle das coisas. Então, o que acontece? Encarnações passadas, reis, imperadores, rainhas, né, latifundiários, enfim. Ele tem essa questão forte com ele, do poder do passado. E ele é muito família, sabe? O número 4, ele quer tudo para a família dele. Patriota, são pessoas assim,
muito família, muito organizadas, mas tem um detalhe, essa rigidez atrapalha. E o ponto fraco do número 4 é a parte óssea. O 4 e 8. A parte óssea é forte. Então, quem é que vai ter? Só para você ter uma ideia, num simples acidente de carro, um tombo, você já sabe até a numerologia da pessoa, dependendo do que ela se machucou. Porque não tem aquelas pessoas que o carro acaba, ela sai andando, mas ela não é número 4 nem número 8. Ela não quebra um osso. Porque o osso, a parte óssea dela não é vulnerável, ela não é rígida. Não é o ponto então ela já traz a rigidez de outra vida, Paulo. Essa que as pessoas têm que entender. Porque o rei é rígido, a rainha é rígida, o imperador é rígido. Eu já trago de outra vida. Então tem que perder essa rigidez aqui. O número 4, rapaz, ele para você pendurar roupa é um desespero. O pregador de roupa tem que ser tudo rosa. A roupa dele é organizada. O número 3 não, pendura de qualquer jeito. O 4 é tudo direitinho. Isso é rígido, hein? Eu tenho um aluno que fala assim, Fernando, eu estou deixando meus netos pendurar roupa, eu fico olhando, fico desesperado. Mas vai chegar a idade que eu não vou ter ninguém para fazer minha vontade, né? Então eu estou perdendo a rigidez agora. Já vai treinando. Exatamente. Quais são as plantas das articulações da rigidez? Eu tenho um detalhe, hein? O 4 são depressão, a bipolaridade, o toque, entende? Campeão de suicídios. Então o 4 absorve muita energia de desencarnado. O desencarnado cola no número 4 para pedir ajuda. Então ele tem muita ligação com desencarnados, com as almas. Né? Já o número 3 é o contrário, ele ajuda muito o encarnado, tanto que a imunidade dele é baixa. É interessante isso. Mas aí o 4, baleeira, erva baleeira, arnica, são plantas boas para quitoco, para ajudar nessa rigidez do número 4. O número 5 tem uma questãozinha importante. Ele já tem que tomar cuidado com a criança número 5. Por quê? Ela já todos os números, ele pode entrar nos vícios. Mas tem número que já traz os vícios de outra vida. É o número 5. O desafio é aquele mesmo, tem que enfrentar isso. A casca de banana do número 5 foi exatamente os vícios. Ele teve energia, ele teve encarnação curta e ele tem pressa. Então qual é a questão do número 5? Né? A questão do número 5 ele simplesmente é ansiedade. Né? Ele tem que ser mais calmo, mais tranquilo, às vezes vem aquele temperamento explosivo, aquela coisa toda, mas ele tem que tomar cuidado principalmente com os vícios. O seu neto, o seu filho está na adolescência, de olho nele. De olho nele, porque ele pode escorregar de novo ou não é? Mas a gente sabendo disso, e qual é a planta? Mão de Deus, o girassol mexicano, né, ou erva sagrada mão de Deus, que já é uma planta para os vícios, mas também podemos dar uma jurubeba, porque o 5 também tem um fígado muito quente, como o número 3. Então tem que trabalhar um pouco isso, até essa agressividade, o fígado, né? Tem muito a ver com o fígado aí, essa energia dele. Mas ele tem uma pressa, que ele quer começar a faculdade hoje e acabar amanhã. É muito entusiasmado pela vida, mas ele tem pressa. Ele não tem paciência com as pessoas lentas. Por quê? Porque ele é o pentagrama na figura geométrica de Pitágoras, número 5. Ele atira para todos os lados da conta. É o cigano. Não gosta de rotina. O 4 fica atrás de uma mesa a encarnação toda. O 5 quebra a mesa toda se ele ficar atrás da mesa. Ele quer liberdade, mas tem que ter responsabilidade. Né? Agora, se seu marido é 5... Sua mulher é 5, deixa ela viajar de vez em quando sozinha. Ela precisa. Liberdade. Gosta. Então, não pode prender um filho número 5. Se prender, perde ele. Ele vai querer o conselho das pessoas na rua, mas não do pai e da mãe. Então, liberdade para os filhos número 5, mas com responsabilidade. Né? Agora, vamos falar do 6. O 6 tem a sensibilidade grande no pulmão e no coração. Entende? Pulmão e coração. Eu sempre digo assim, vai desencarnar. Olha só, desencarna, olha a pandemia. Quem é que teve um pulmão mais tomado? Número 6. Quem é que teve um coração mais comprometido? Número 6. Quem é que você vê assim, Fernando, aquela criança operou, nós tínhamos um trabalho social com crianças cardíacas em Niterói, e diga você, quem é que opera na barriga da mãe o coração? Número 6. Né? Quem vai ter questões nos seios?
né? Essa região, número 6. Tem muita ligação forte, né? Em termos de número de pessoas. Agora, então, que plantas que poderiam ajudar o número 6? Colônia, açapeixe, né? São plantas que ajudam ele nesse sentido. Porque o número 6, ele tem uma preocupação muito grande com a família, sabe? Uhum. O 4 e o 6 é rimo de família, inclusive. Eles vão ter aqueles alicerces da família, né? Então tem que ter esse carinho para ajudar as pessoas. Ela se sente responsável pelas pessoas, porque no passado elas não cuidaram das pessoas direito, elas não cuidaram da família direito. E nessa vida ela se sente responsável pelas pessoas, né? Interessantíssimo. E as Marias são o número 6. Então você vê, toda Maria é preocupada com a família. Isso é uma regra, né? Muito legal. Mas aí vamos falar do número 7. O 7, ele é o desconfiado. O 7 é o número dos ateus. O 7 é o número daqueles que vieram fazer as pazes com Deus. Olha. Quando você encontra a pessoa, não acredita em nada, é o número 7. Né? Mas ele é um quadrado e um triângulo. Qual é o desafio do 7? Sair do quadrado e ir para o triângulo. É difícil, mas quando ele vai, ele sabe que está na terra. Mas o mundo dele é o céu. Olha. Aí, meu amigo, ele está conectado. Por isso que fala do 7, o 7. É, gente. Mas o 7 tem um problema sério de relacionamento com ele, com o outro e com Deus. E ele veio fazer as pazes com Deus. Ele tem que fazer as pazes com Deus. Sabe por quê? Ele domina, na outra reencarnação, ele dominava todos os idiomas. O cara é um poliglota. O 7 é inteligentíssimo. Ele pode escolher a profissão que ele quiser, que ele vai ser. Não é? Então, ele é tão inteligente que ele é desconfiado. Então não é não qualquer acredita coisa. Facilmente. Não. Testa primeiro. Já se decepcionou com a religião. Aí ele olha, não vou entrar nessa não. Difícil. Agora, tem 7 aí? Tem 7 que já fez as pazes com Deus, tá aí e tal, mas a maioria tá nessa briga ainda, né? E a sensibilidade do 7 vai ser a parte circulatória, a parte sanguínea, é o campeão das anemias. É a única que vai ter transfusão de sangue no número 7. Né? Então, o 7, qual é a sua planta? Por exemplo, beldurega, ora pronobis, são plantas, chapéu de couro, são plantas que trabalham bem na sua circulação sanguínea. 7 sangrias também ajudaria muito o número 7. Coluna também é o ponto fraco do 7, tá bom? A coluna é o ponto fraco do 7. Agora vamos do 8. O 8 eu já falei um pouquinho, porque o 8 é o 4 duas vezes. Mas o 8 também tem um rins sensível, como tem o número 1. Muito cuidado com o rins do número 8. O 8 tem que tomar cuidado, que ele já traz uma raiva de outra vida que às vezes ele não sabe pegar. Porque o 8 pecou aonde? Na ganância, na agressividade. O 8 decidia quem ia viver e quem ia morrer. O 8 é o único número que na sombra, ele espera você na esquina. Ele guarda. Ele espera pacientemente para se vingar de você. Vingativo. Mas na sombra. Na luz é ética. A ética não pega um centavo que não é dele. É um número para ser o tesoureiro de confiança seu. Dá a sua senha que o cara é bom. Ele é honesto. E um detalhe. Médico diz, vai morrer, amanhã ele está de pé. É Fênix. É o único que o médico disse que... Porque o 8 é assim, né? O 8 é a bolinha de cima. Ele tá aqui embaixo. Vai morrer. Amanhã tá de alta. Eu tinha uma aluna que o médico assinou o atestado de óbito dela. Assinou o atestado de óbito. No dia seguinte ela estava em casa. Ela foi pra bolinha de cima. Né? Então o 8, cana do brejo, por causa dos seus rins, tá? Baleeira ou embaúba por causa dos seus ossos. Para te ajudar, a osteoporose e tal. Isso tudo aí ajuda bastante. Vamos falar do 9. O 9, se você somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai dar 9. Contei todos os números, é o número da misericórdia, mas tem um problema. O 9, na sombra, são as doenças do passado. O número 9, o ponto fraco dele é o intestino dele. E também os órgãos reprodutores. Né? Quadril, questão do quadril, lombar. Então, o 9, por exemplo, o 9, ele vai... As doenças do 9 são as doenças... De outras não, do passado. Ou seja, o meu noivado foi quando? Tem 20 anos. Ele vive no passado, ele tem medo do futuro. Então o 9 vai ter as doenças do passado. Então, por exemplo, o que é hemorroidas? Hemorroidas é preso às mágoas do passado. Então todas as questões do 9, da metafísica, intestino, tudo, o intestino tem a ver com medo. E o problema do número 9 é o medo. Medo de quê? Do futuro. Então ele vive aonde? No passado, que é mais seguro para ele.
que é o que ele conhece. Ele não consegue se projetar para o futuro. Então, 9 são pessoas muito generosas, mas são rabugentas. Criança 9, 2 anos, cara de velho. Né? Gosto dos avós, não são apegados aos pais, são mais os avós. Identifico com história antiga e tal, mas o medo do passado. Tanto que ele fica no passado, medo do futuro, né? Do passado, que ele adora a história antiga. Adora os avós, que é o velho. Que interessante, Fernando. Fechamos aí. Olha, nós ficamos assim com um gostinho de quero mais, de entender melhor isso, de ter referência a fontes e também a cursos que nós possamos, para aqueles que se interessarem, aprofundar o conhecimento. E a gente vê nessa linha de conhecimento que é gnóstico, que é o conhecimento antigo, né, ancestral, uma perfeita sintonia com o desenvolvimento, a apresentação da doutrina espírita, que vem trazendo simplificação de entendimento, mas não elimina, não corta nenhum desses planos básicos de conhecimento humano. Isso. Maravilhoso. Essa linha de trazer o conhecimento associando com o que a criatura adquiriu ao longo da sua existência e projetando para o que ela deverá executar como tarefa para se melhorar, é uma maravilha. Fernando, ficamos com gosto de quero mais. Ah, sim. Precisamos fazer mais. Eu até me atrevo, às vezes, a dar o curso de Numerologia às Plantas, mas, né, eu não chego nem perto de uma prática como a Clarice tem. Né? Podemos convidar a Clarice para vir aqui. O meu objetivo, na verdade, nesses cursos é o quê? É mais a questão, como Jesus falou, conhecer essa verdade para se libertar. É a questão pessoal. Ilustrar. É uma análise, é uma coisa sua. Né? Eu não me atrevo a dizer que eu sou um numerólogo. Não é isso? Muito menos um pitagórico. Mas de dar alguns conceitos para as pessoas, como eu passei de dar aqui, esclarece. Para ajudar. Ajuda no filho, Excelente. ajuda no neto, entender melhor o meu filho, entender melhor meu marido, entender melhor eu, que é essa relação que nada mais é a numerologia, é a lei de causa e efeito, é a lei do amor. Com isso a gente encerra esta etapa, sabendo que o Fernando vai nos oferecer, já posso antecipar, novos programas sobre esse tema, na medida do interesse dos nossos amigos e irmãos que estejam assistindo, aos quais agradecemos sempre. Fernando, as suas despedidas nesse momento? Eu queria agradecer. Provisórias, né? Eu queria agradecer mais uma vez, né? E o tema nunca se esgota, né? Parece às vezes que não tem a ver muito com o nosso tema, ou com a nossa história aqui, mas a gente tem que ficar sempre aberto para o novo, né? Para o diferente. Porque às vezes as pessoas falam que é absurdo, mas nada é mais absurdo que aquilo que a gente não conhece, né? Porque a gente acha que conhece tudo, né? Então, a abertura do ser humano é muito importante para o novo, que chega para todos nós, né? Que transcende essa visão limitada que nós temos da nossa realidade, tal como podemos observá-la com o nosso conhecimento limitado de hoje. Quando nós acessamos o conhecimento do Espírito, vou traduzir assim, de uma maneira simplificada, e esse conhecimento vai buscar tudo aquilo que já foi visto, idealizado e trazido para nós originalmente, por essas escolas filosóficas e pelo conhecimento mesmo da humanidade trazida pela espiritualidade para fazê-la evoluir. Então você está dizendo que é novo, na verdade é revisitado e apontando para uma melhoria nossa. Você vê que ontem eu anotei aqui uma frase de Kardec, olha como é que é, fui ali até pegar aqui o papel que eu anotei. Olha a colocação de Kardec, o que queremos antes de tudo é o triunfo da verdade. Venha de onde vier, pois não temos a pretensão de ver sozinho a luz. Que assim seja. Que assim seja. Então, encerrando, nossos irmãos, estejamos com paz e bem, paz e luz, paz, muita paz e até o nosso próximo programa. Obrigado, Fernando.